Bom, pessoal, nós estamos aqui no escritório político do Sérgio Miranda, né, uma figura que muito importante no contexto político do país, foi deputado federal por 4 mandatos, né. Durante os últimos 10 anos no parlamento, ele sempre esteve entre os cabeças do Congresso, né, eleito pelo DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, né. E a gente, reunido para fazer um trabalho sobre ideologia na política, não tinha uma pessoa melhor para falar sobre esse assunto com a gente do que o Sérgio Miranda, né? É um trabalho de ideologia na política, da disciplina de formação histórica do mundo contemporâneo, do professor Rodrigo Copa. Então, Sérgio, a gente fez um pré-projeto baseado no contexto de ideologia e política, mas a partir da história dos partidos políticos no Brasil. Nós fizemos um apanhado histórico até chegar a 79, né, passando aí pelos partidos conservadores e liberais, os partidos republicanos, até chegar na redemocratização de 79 com a formação dos partidos que a gente tem aí hoje, PT, PCdoB, PDT, e queria que você explanasse para a gente um pouco desse viés ideológico, né, com a luta anterior e a luta no contexto atual, passando para a gente aí qual que é a visão que você tem hoje desses partidos e a atuação deles, e falando também um pouco dessa descrença na política da sociedade brasileira nesses últimos anos aí. Eu acho que é interessante esse viés que vocês estão pegando, porque é muito importante que as pessoas tenham uma noção da política como um processo histórico, com várias fases, algo que se desenvolve, que assume uma determinada característica no período e que se altera e vai se alterar também para o futuro. Pegando esse corte a partir da redemocratização, a gente observa que o período que vai de 78 à Assembleia Nacional Constituinte foi um período de bastante movimentação política no país. Período de grandes mobilizações. Se você observar a campanha das diretas, ela mobilizou milhões de brasileiros em todos os estados. Nós tivemos aqui mesmo em Belo Horizonte aquele comício das diretas que pegou gente da Praça 7 até a Praça da Rodoviária. Em São Paulo, mais de 2 milhões de pessoas. No Rio, mais de 1 milhão de pessoas. Havia um clima de efervescência no país que levava as pessoas a se mobilizarem, a se juntarem, a debaterem as suas questões. A essência daquele período é que nós estávamos vivendo uma mudança de Estado, que a Assembleia Constituinte configurava isso. Antes, nós vivíamos sob a ditadura militar, com as suas regras, as suas leis, com o seu processo de exclusão da política, que servia a determinados interesses. Essa mobilização, no meu entender, ela tinha 2 pilares básicos. A luta pela liberdade, que era expressa na palavra de ordem, eu quero votar para presidente, contra as eleições indiretas, que eram meras nomeações de um pequeno grupo de pessoas que decidia quem seria o presidente, o governador, o prefeito das capitais. Então, eu quero votar para presidente, simbolizando que nós queríamos viver num país democrático. Mas uma das bases ao outro pilar era o pilar da luta pela justiça social, né? Aquela visão que era comum naquele período, dizia que fizeram o bolo crescer e nunca repartiram esse bolo. As mobilizações operárias que deram início a esse processo de fim da ditadura militar, principalmente as greves no ABC, elas se contrapunham a uma política salarial de mistificação do índice inflacionário para diminuir o salário dos trabalhadores. Então, em torno desses 2 pilares, né, se organizou a consciência das pessoas. A política naquele período era essencialmente transformadora, mudancista,
tanto que o slogan de mudanças era incorporado em vários partidos, como a sua essência, o PMDB, o PT, o PCdoB, é preciso mudar. Então, a essência daquele período era a luta pela transformação social. Isso se materializou no processo constituinte. E é importante observar que, apesar da esquerda ser uma minoria na Assembleia Nacional Constituinte, mas havia um sentimento social muito forte, que nós podemos dizer, olhando hoje em retrospecto, que a Constituinte que foi de 85 a 88, né? 86 a 88, foi bastante progressista, né? Na questão da garantia dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, na parte econômica. Tanto é que quando entra uma outra ideologia que se sobrepõe a esse clima de mudança e transformação, entra a ideologia neoliberal, a preocupação básica era desmontar a Constituição de 88. Aí entram as chamadas reformas neoliberais, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, que vai desde a mudança do conceito de empresa nacional, que foi extirpado da Constituição, como as privatizações nos setores da indústria de base, telecomunicações, petróleo. Hoje, fazendo uma comparação com aquele período, mesmo os partidos que assumiram essa tese da transformação social, e quem mais encarnou isso foi o PT. O PT, ele apareceu para a sociedade naquele período como expressão de negação daquela política daquele período e o surgimento de uma nova política, né? E tinha inicialmente uma preocupação básica de se firmar como corrente política, lançou candidatos em todos os níveis, mesmo sabendo que era para perder, mas lançava um candidato para poder desenvolver a sua orientação política e se diferenciar das outras forças. Então o PT simbolizava essa busca da transformação, da mudança, mais do que outros partidos que também usavam esse slogan, né? Os partidos comunistas naquele período tinham a preocupação ainda de conquistar o seu espaço próprio, a sua legalidade. Por isso não tinha uma conotação mais avançada nesse terreno da demarcação, ainda colocava como eixo a sua articulação com outras forças de conteúdo democrático para viabilizar não só a sua legalização, mas o espaço democrático de atuação. O PT subestimava essa questão e conseguiu se firmar. Alguns analistas dizem, olha, o PT acertou errando. Acertou porque se projetou, né? Mas qual é a diferença do PT daquele período e de hoje? É que aquele partido da transformação social se transformou num partido do pragmatismo, da luta pelo poder. Não só eu, acho que grande quantidade de partidos. Eu não considero que nós devemos fazer uma leitura do quadro político pelas alianças. As alianças se tornam necessárias dentro de um sistema político brasileiro que o presidente eleito pelo voto direto depende, para viabilizar o seu programa, de uma maioria parlamentar. Normalmente o partido do presidente não tem a maioria parlamentar. Raramente nós tivemos um partido, não sei nem se o PMDB na década de 80, que era o partido mais forte, chegava a ter maioria dos congressistas, né? Mas então, o que nós devemos discutir não é o problema das alianças, mas é a questão do programa, né? Mesmo você fazendo alianças pontuais, se você tem um programa de transformação ou você tem um programa de se manter no poder a todo custo. Fazer alianças
não para transformar, mas para garantir o exercício do poder. O poder político no Brasil é muito forte, muito forte. A grande burguesia brasileira, ela depende umbilicalmente do poder para viabilizar os seus negócios. Não apenas o Estado como comprador de bens, né? E aí quando a gente fala desse aspecto do Estado, se refere às grandes empreiteiras que precisam do Estado para viabilizar os seus negócios. Não, não é só isso. É também através das regulamentações do capital. Por exemplo, essa fusão hoje da Brasil Telecom com a Oi, que era proibido pela lei, porque isso fortalecia o monopólio, mas quebrou-se a lei para viabilizar esse grande negócio. Esse negócio da Sadia com a Perdigão, e a criação da maior empresa de alimentos, o negócio da Votorantim comprando a Aracruz Celulose, nesse setor de produção de celulose e papel, isso tudo teve a mão do Estado por trás. Quem financia esses negócios são os bancos públicos, principalmente o BNDES. Então, o poder é muito forte. Lutar pelo poder, para usufruir do poder, para exercer o poder, pelo poder, é que caracteriza hoje o pragmatismo, que na minha opinião é excessivo, né, de certos partidos. Perderam completamente esse viés da mudança, da transformação, adotam os mesmos métodos, praticamente não se diferenciam. Essencialmente, a disputa entre situação e oposição no Brasil, né? Como é que se coloca? Quais as diferenças na política econômica, né? Na política, mesmo na política social, né? Se você observar o governo Lula do ponto de vista do mundo do trabalho, algumas das leis que foram aprovadas no período de Fernando Henrique Cardoso, que levaram à degradação do trabalho, ao excesso de terceirizações, né? O aumento da exploração, no banco de horas, na previdência, fator previdenciário. Nenhuma dessas medidas foi alterada pelo governo Lula. Faz uma política social compensatória para, que eu acho correta, para os deserdados do nosso país, né? Porque essa é a marca mais profunda na sociedade brasileira, a desigualdade social, mas a transformação do setor que o PT se propunha representar nunca se realizou efetivamente. Então, se vocês analisarem os partidos políticos hoje, analisar dentro dessa fase onde há baixa mobilização da sociedade, há um enorme impedimento do debate político de princípios, não o debate político da mera conquista do poder, né? Debate político da essência, de programas, né? E isso leva a uma passividade, né? Uma passividade, e as pessoas não agem como atores, agem como meros comentaristas da política, né? São influenciados muito pela grande mídia, que foca sempre na superfície, né? E não aprofunda os interesses que estão por trás da ação do poder. E nós vivemos numa situação bastante estranha, né? Que é justamente essa falta de mobilização. As entidades que se organizaram no período de 79 a 85, no período da Constituição, principalmente no campo popular, movimento sindical, movimento estudantil, se acomodaram também ao usufruto do poder, de certa forma foram cooptadas pelo Estado, né? Pelos benefícios que você estar próximo ao poder sempre traz para essas entidades. O caso da CUT, da UNE. Então, o que eu
acho que era importante também ter essa dimensão de que isso não é para sempre, né? Que aí é que eu volto à parte inicial da minha fala, que são fases da política, fases, né? Tivemos uma fase de grande mobilização, depois tivemos uma fase de descenso, estamos vivendo ainda essa fase de descenso, mas vai haver uma fase de retomada das grandes mobilizações, não tenho a menor dúvida. Hoje os problemas são bastante complexos, né? Os problemas das grandes cidades, violência, né? As políticas sociais, como educação, como saúde, como moradia, né? Elas estão vivendo impasses e nós, eu conto, né, com a minha experiência, né, de ter vivido várias fases da política brasileira, pré-64, pós-64, redemocratização, consolidação do regime que vem a partir da Constituição de 88, e essa fase onde eu encaro essa falta de vontade de participação na política como também uma fase a ser superada. Eu considero que o trabalho de vocês, ao focalizar esse período, tem de levar em conta principalmente essa dimensão histórica e esses fluxos da política. Vai haver uma retomada dentro da mobilização. Quando, como, sobre que bandeiras, eu não sei, né? Mas que vai haver, vai. Isso é característica da política de qualquer sociedade humana, né? Do ponto de vista de que os interesses das pessoas, eles vão se expressar através de mobilizações políticas. A oposição, né, demoniza como se fossem, né, porque você cria, né, ao invés de se perguntar o que há de semelhante entre o governo Lula e Fernando Henrique, né? Muita coisa, né? Aí você faz o discurso da demonização, porque você tem que criar para a sociedade essa visão do inimigo. Eu acho, sem dúvida, que o governo Lula é melhor do que o governo Fernando Henrique, né? Mas é muito abaixo da expectativa e do que poderia ser, né? Um governo que levasse a mudanças, a transformações profundas. E não leva, porque não proporciona o debate de ideias, né? Não mobiliza a sociedade. E principalmente, que eu acho que é o grande problema do governo Lula, não fixa adversários para enfrentar. Os adversários que o Lula cria são adversários no campo da política e não no campo da sociedade, do social. Houve um tempo que você lutava claramente contra algumas figuras, classes ou segmentos de classe, por exemplo, a luta contra o latifúndio, né? A luta contra os monopólios, né? Mas hoje o governo Lula representa o agronegócio, né? Não realizou reforma agrária, representa os grandes monopólios, inclusive fomenta a criação desses monopólios, né? Foi toda uma política contra o que ele era quando ele era oposição. Quando era oposição. Ele fez tudo agora. Isso, por causa de quê? Por causa da questão que ele perde o seu caráter transformador e luta pela manutenção do poder. Hoje sai a matéria. Na Carta aos Brasileiros fala de não radicalizar, né, de diminuir o Carta aos Brasileiros foi, vamos dizer assim, o ponto de inflexão, né? Foi o aval que ele deu para, né, seguir essa orientação. Sim, Sérgio, acho que deu para ilustrar bastante o que a gente está pretendendo colocar no papel. Eu agradecer aí, acho que só por isso mesmo. Obrigado. Tá bom. A gente dá... Era isso aqui.